O apóstolo João viu outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, que é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Com os 2 versículos que vamos estudar neste vídeo, nós vamos para 236 versículos já estudados, o que significa 58% do livro de Apocalipse já estudado. Veja como está rendendo o nosso aprendizado. E todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist. Apocalipse, versículo por versículo. Veja como é fácil acessá-los. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse, versículo por versículo. Aí você abre, pronto, aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos para a leitura dos 2 versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou destacando e deixando na cor amarela. Outra informação importante, nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos 2 possibilidades, a simbólica e a literal. Tudo vai depender do contexto. Lembrando que contexto é aquilo que vem antes ou depois do texto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Vi. Este termo vi, escutei, olhei, ele é comum no livro de Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse, logo no primeiro capítulo, versículo 10, que nós já estudamos, observe o que diz o texto. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Esse termo, achei-me em Espírito, porque João estava na ilha de Patmos, ele estava preso nesta ilha. E é nesta ilha que ele recebe esta revelação, que ele é envolvido com o sobrenatural. Ele ouve, ele vê e, segundo os estudiosos, ele vai registrar tudo o que ele viu, ouviu, quando ele volta, quando ele sai da prisão, quando ele volta para a cidade de Éfeso. Tudo isso nós já aprendemos. Vamos em frente. Vi outro anjo. Esta expressão outro anjo nós já vimos também. Observe Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. Observou, vi outro anjo? Nós já aprendemos que existem paralelos
entre muitos versículos. Por isso que está ficando mais fácil entender estes últimos capítulos. Por quê? Porque nós já vimos estes estudos, estes termos em capítulos anteriores. Daí a importância de consultar no playlist. Quando fica alguma dúvida, você vai aí no playlist, procura o capítulo 10, versículo 1, por exemplo, você vai ver toda a explicação sobre este anjo forte. Vamos em frente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Nós também já aprendemos que existem paralelos do livro de Apocalipse com os livros do Antigo Testamento. Neste caso, eu vou citar o exemplo do profeta Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 21. Observe o texto. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Nesta visão, Daniel está vendo o anjo Gabriel voando. Nós já estudamos que anjos são seres pessoais, mas não têm corpo físico como o nosso. O corpo do anjo é espiritual. Não dá para ver o anjo com os nossos olhos naturais, mas por meio de sonho, visão, revelação, Deus permite nesta revelação a visão do anjo. E veja que ele estava voando. É uma forma de entendermos. Não deve ser entendido de forma natural, é no sentido espiritual. Mas esta linguagem é para que nós, humanos, possamos entender as coisas espirituais. Esse é o objetivo do texto. Até porque anjo não ocupa espaço físico como nós humanos. Repito, é um ser pessoal? É, mas um ser espiritual. Assim como o Espírito Santo. O Espírito Santo também é uma pessoa. Mas como o próprio nome já diz, Espírito Santo não tem corpo como o nosso. E sempre estamos aprendendo sobre as 3 faculdades da personalidade: intelecto, emoção e vontade. Todo ser que tem estas 3 faculdades é um ser pessoal. Portanto, os anjos são seres pessoais, mas não têm corpo físico como o nosso. O corpo do anjo é espiritual. E outro detalhe: nós que ensinamos a doutrina da imortalidade da alma, não temos dificuldade de entender isto, porque quando nós deixamos este corpo, que nós chamamos morrer, e morte significa separação, no caso da morte física, nós continuamos vivos, continuamos conscientes, porque, repito, para ser uma pessoa não necessariamente precisa de corpo físico. Portanto, nós somos pessoas humanas. Daí temos um corpo físico. Mas daí surge a pergunta: se eu continuo vivo como um ser espiritual sem o meu corpo físico, por que precisa da ressurreição então? É uma pergunta interessante. Precisa da ressurreição porque Deus nos prometeu dar um novo corpo. Por que Ele vai nos dar um novo corpo? Porque nós somos humanos. Nós gostamos do nosso corpo, só que este nosso corpo, ele é corruptível. Daí Deus ter prometido de nos dar um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo como o corpo de Jesus, um corpo glorificado. Esta é a esperança do cristão. Se não tivéssemos essa esperança, seríamos os mais miseráveis dos homens. É isso que Paulo nos ensina. Vamos em frente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. E qual é o evangelho eterno? É a redenção, é a mensagem do Calvário, a mensagem de salvação, é falar da morte expiatória de Jesus para nos resgatar, para nos livrar da morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Observe o que Paulo escreveu aos Romanos no 1º capítulo, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Observou? Porque é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, é o plano preparado por Deus para nos resgatar da condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte, morte eterna, chamada de segunda morte no livro de Apocalipse. E devido ao pecado de Adão e Eva, todos nascem com o pecado, com a culpa herdada. Portanto, todos estão condenados à morte eterna. Mas o Evangelho eterno traz salvação. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, verteu seu sangue santo, sagrado, para nos redimir, para nos salvar, quando nós depositamos a fé em Jesus, nós ficamos livres da condenação eterna, nos tornamos filhos de Deus por adoção, porque Deus só tem um filho unigênito da mesma espécie, da mesma substância, Jesus Cristo. Logo nós somos adotados. Olha que ensino importante, este é o Evangelho eterno que João está falando. E é este Evangelho eterno que deve ser anunciado para todas as nações. É nossa responsabilidade com os nossos contemporâneos, com esta geração, de ensinar este Evangelho eterno, o Evangelho sem mentira, o Evangelho sem corrupção, o Evangelho genuíno, a poderosa palavra, a mensagem para a alma das pessoas, não para esta vida terrena, não para esta vida limitada que nós temos aqui. Eu tenho dito nos meus ensinos, nós já nascemos nesta vida temporal com prazo de validade. Portanto, este Evangelho eterno fala da redenção da nossa alma, da nossa vida eterna, da nossa vida espiritual. É isto que significa Evangelho eterno. Vamos em frente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. De novo, o evangelho eterno é para pregar para toda a humanidade. Todo ser humano precisa desse evangelho eterno. É uma questão de vida ou morte eterna. E Deus entregou este Evangelho eterno, a missão de anunciar este Evangelho eterno para a igreja. E a igreja somos nós, a única instituição que tem esta autoridade, que recebeu direto de Deus esta missão de anunciar o Evangelho. Quando a igreja deixa de cumprir o seu papel, quando a igreja se envolve com coisas deste mundo, com questões secundárias, ela deixa de ser sal, deixa de ser luz, deixa de cumprir a sua missão, que é anunciar o Evangelho eterno. E veja que nós estamos estudando o período da grande tribulação. Mesmo na grande tribulação, o Evangelho eterno será pregado. Já aprendemos que a grande tribulação, que será causada por Satanás por meio do anticristo falso profeta, isto acontecerá, mas porque Deus vai permitir. Aprendemos também que é a didática de Deus. É um período difícil, mas o objetivo de Deus é que as pessoas se arrependam. Nós vamos ver isso na sequência. Observe Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que nós já estudamos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que coisa importante! O Evangelho eterno não é discriminatório, ele é para todos os povos, independente de política, independente de classe social, grau de escolaridade, se é militar, se é civil, se é homem ou se é mulher, o Evangelho é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E notou novamente o paralelo do versículo do capítulo 14, versículo 6, com Apocalipse 5 e 9? Veja como o livro está em conformidade. Vamos em frente. Versículo 7. Dizendo com voz forte. Este termo, dizendo com voz forte, nós já aprendemos. Significa uma voz para que todos possam ouvir. Em outro lugar, nós vamos encontrar voz de trovão, voz de muitas águas.
A voz de Deus, ela é de uma forma que ninguém fica sem escutar. Todo ser humano tem possibilidade de ouvir a voz de Deus, porque ela é para nós. E outro detalhe importante que eu sempre digo sobre o livro de Apocalipse, veja como o livro é um livro atual, um livro escrito para a igreja. Deve ser estudado constantemente, principalmente nestes dias atuais, dias difíceis. Daí a importância do livro de Apocalipse. Veja a sequência: dizendo com voz forte, temam a Deus. Nós vemos logo no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, observe capítulo 20, versículo 11. Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Todos os males provocados neste mundo são provocados por pessoas que não temem a Deus. As pessoas que temem a Deus, que são comprometidas com a palavra de Deus, são pessoas piedosas, pessoas que andam em conformidade com o Evangelho, pessoas que refletem a luz de Cristo. Assim como a lua reflete a luz do sol, o cristão precisa refletir a luz de Cristo. E o primeiro passo é temer a Deus. O nosso mundo está indo de mal a pior. E por quê? Porque as pessoas não querem temer a Deus. Vamos em frente. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele. Precisamos glorificar o nosso Criador. Foi Ele que fez todas as coisas. Observe Lucas capítulo 4, versículo 8. Mas Jesus respondeu, está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. É o único digno de ser glorificado, é o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus infinito, o Deus imutável. Ele deve ser glorificado. Glorificar o Pai, glorificar o Filho, glorificar o Espírito Santo, mas glorificar um único Deus. Está vendo a importância da doutrina da Trindade? Nós cremos, nós tememos, nós adoramos, nós glorificamos o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos o Espírito Santo, mas glorificamos um único Deus. Olha de novo, olha que importante. Vamos em frente. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Quando nós estudamos os atributos de Deus, nós dividimos em duas classes: os atributos naturais, onipresença, onipotência, onisciência, infinitude, imutabilidade, unidade, e os atributos morais, que são três: santidade, justiça e amor. É um tripé. Deus nos ama, mas Ele é santo e justo. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E Deus é santo, Ele é perfeito e justo. Como Deus poderia livrar o homem da condenação? Ele mesmo providenciou um plano, Ele mesmo pagou o preço da nossa redenção para não ferir a sua justiça e a sua santidade. Daí, pelo seu infinito amor, Ele ter nos dado o seu Filho amado, o único da mesma espécie, da mesma substância, Deus de Deus, para com o seu próprio sangue pagar o preço da nossa redenção. Mas, neste momento, aí já é a hora de julgar a humanidade. Ninguém poderá dizer que é inocente. É isto que o texto está ensinando. Esse mesmo Deus de amor, Ele é justo. E os ímpios, aqueles que não querem o perdão de Deus, não querem aceitar o plano da salvação, serão julgados pelo justo juiz. Vamos concluir o versículo. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que palavra poderosa!
Precisamos adorar o verdadeiro Deus. Nós vimos que neste período é o período da grande tribulação. As pessoas estarão sendo enganadas por Satanás. As pessoas passarão a adorar a besta, o falso profeta, a negar Deus. Mas mesmo assim, há esta exortação, há este ensino, há esta palavra que será anunciada neste período, para que as pessoas deixem o engano, voltem para Deus, deixem de adorar o anticristo, se arrependam para escapar do justo juiz. É mais uma oportunidade, mesmo neste período do domínio do anticristo, haverá oportunidade para o arrependimento. Deus está chamando neste período. Como já foi dito, toda esta grande tribulação é permitida por Deus para que o homem se arrependa. Deus não tem prazer, não tem alegria em ver a pessoa ser condenada. Mas há necessidade do arrependimento. E o Evangelho eterno, que é o Evangelho que nós anunciamos hoje, será pregado neste período também. É isto que a palavra de Deus está nos ensinando. Na próxima aula nós vamos aprofundar mais um pouquinho neste capítulo 14. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo sempre aí na descrição, cole lá no teu WhatsApp, envie para os seus amigos, para o máximo de pessoas que você puder. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.